Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Fernando Weifler e comigo aqui, novamente, meu amigo Nando Terra. Fala galera, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia, em que horário vocês estiverem assistindo. Tamo junto de novo. É isso aí, gurizada. E no vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre a derrota do Grêmio para o Flamengo por 4-2. Jogo que aconteceu na Arena do Grêmio, na noite agora de quinta-feira. Jogo atrasado da 23ª rodada. Com a derrota agora, o Flamengo foi a segunda colocação com 58 pontos, ficando a 4 pontos do líder internacional. E com a derrota, o Grêmio estaciona na sexta colocação com 51 pontos, agora bastante distante do G4. Mas enfim, vamos agora debater um pouco essa partida. Já, na verdade, antes de começar o debate sobre a partida, pessoal, se inscrevam aqui no canal, não deixem de se inscrever aqui no canal. Vocês estão vendo o vídeo, se inscrevam aqui embaixo, deixe seu like, seu joinha também, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo, diga o que vocês estão achando dos vídeos, que tudo isso é muito importante para o canal. Agora começando... É isso aí, galera. Desculpa, só reforçar o teu recado. Galera, Claro. não esqueçam que a gente está passando pela fase de transição aqui, moldando novos produtos, por isso estamos de novo juntos aqui, pedindo a participação de vocês, porque a gente quer entrar na próxima temporada com esse produto aqui totalmente aperfeiçoado com vocês, para vocês. Então, galera, participem, por favor, comentem, mandem WhatsApp, como hoje eu recebi bastante WhatsApp aí, né? Estão sabendo quem me mandou, né? Mas estão assistindo e não perdem um aqui, mas beleza. Vamos embora para essa análise aí então, Fernando. Que sigam assistindo. Mas enfim, meu amigo, meu caro Nando Terra, o que tu achou da partida do Grêmio? E o mais importante, o Grêmio entregou ou apenas perdeu para o Flamengo? Qual a tua opinião sobre a partida de hoje? Então, galera, vamos começar pelo básico. Ninguém entregou nada essa noite. Pelo menos dentro de campo não se viu isso. Se viu um Grêmio que, inclusive, na minha opinião, foi melhor do que o Flamengo na primeira etapa. Um Grêmio que tentou jogar. Acho que não houve entrega, não, Fernando. Eu vou ser bem justo. E outra coisa, eu vou dar uma dica já para o torcedor do Grêmio, caso o Inter venha a ser campeão. O torcedor do Grêmio sempre vai poder falar para o do Inter. Se não fosse eu, hein? Sempre vai poder falar isso. Então, não houve entrega, acho que não houve grandes polêmicas. O que houve, sim, eu vou deixar minha crítica bem voraz aqui agora, foi uma situação toda criada pela infelicidade do técnico Renato após o Grenal. Achei que foi de uma... Olha, foi raso, foi ridículo o que aconteceu, a entrevista do Renato no último Grenal. E agora ele vai ter, depois da derrota de hoje, por causa da entrevista do Grenal, ele vai ter muitos problemas dentro do vestiário dele, porque os jogadores dele vão responder na rua para os torcedores se entregaram, se não entregaram, vão ser acusados. A instituição Grêmio vai ser colocada em xeque por causa de uma declaração de um funcionário do Grêmio. Tá me ouvindo, seu Renato Portaluppi? O senhor é funcionário do Grêmio. O senhor tem uma estátua com todos os méritos, eu já falei mais de uma vez isso aqui no canal, e essa estátua é porque tu trabalhou, e não porque tu ficou resmungando e achando que o senhor é maior do que o Grêmio, porque o senhor não é maior do que o Grêmio. Nada, nem nenhum jogador é maior do que a instituição Grêmio. É isso aí, Nando. Eu concordo totalmente contigo. A entrevista do Renato pós-Grenal foi lamentável, mas eu entendo um pouco a entrevista por causa do calor do momento e por vir do Renato. Eu, para ser bem sincero, não esperava uma entrevista muito diferente dele por tudo que aconteceu naquele Grenal, que a gente já debateu aqui até no nosso último vídeo juntos. Eu esperava mais uma entrevista meio mais ácida, mais agressiva dele. Ele estava nitidamente puto da cara, estava estampado no rosto dele, que ele estava muito irritado com aquela entrevista. Então acho que juntou aquele negócio da cabeça quente e tudo mais.
E como o Renato não é um cara de pedir desculpa, acho que eu nunca vi ele pedir alguma desculpa na vida dele, né? Pelo menos publicamente. Mesmo que ele tenha se arrependido do que ele falou, ele não ia se retratar, ia ficar daquela forma mesmo. E assim como eu comentei no teu vídeo de pré-jogo do Grêmio Flamengo, já tinha comentado até antes disso, eu tinha certeza que era um discurso meio que da boca para fora, de botar reserva e tudo mais, porque o Grêmio não ia fazer isso, porque o Grêmio ainda meio que vislumbra a briga pelo G4, o Grêmio não pode abrir mão disso. Querendo ou não pode abrir mão disso, porque cair numa pré-Libertadores, ou com a queda que o Grêmio vem tendo, com o Fluminense agora até chegando, estando a 1 ponto do Grêmio, talvez nem isso o Grêmio consiga, pode até se enrolar para pegar uma pré-Libertadores. Isso influencia no financeiro, influencia no calendário, que vai ficar mais apertado. Então eu não via como um discurso factível o Grêmio abandonar de vez o Campeonato Brasileiro. Com relação também à partida de hoje contra o Flamengo, assim como já havia comentado antes, assim como o Nando sempre fala, nós aqui do Terra do Futebol sempre estamos falando as coisas antes de todo mundo e enquanto todo mundo dizia, o Grêmio vai jogar para entregar, eu falei, o Grêmio não vai jogar para entregar. O Grêmio pode sim Falou perder, mesmo, é como verdade. perdeu, e perdeu feio, mas o Grêmio perdeu porque tá jogando muito mal, realmente. O Grêmio tá mal treinado, tá Exato. mal preparado fisicamente, tá sem opções de jogada. Então, se alguém inventar de dizer, o Grêmio hoje entregou pro Flamengo, é só ver Grêmio e Palmeiras, reassiste. Grêmio e Galo, reassiste. Reassistam o Grenal. Foi o mesmo Grêmio em campo hoje. O mesmo Grêmio, com a Perfeito. mesma proposta de jogo, com os mesmos erros, com os mesmos acertos. Então eu não vejo como que o Grêmio tem entregado. O Grêmio simplesmente sucumbiu para um adversário melhor individualmente. Eu não vejo o Flamengo melhor coletivamente. Foi melhor coletivamente hoje, mas o Flamengo também não está tão bem assim coletivamente. Mas as peças individuais fizeram a diferença. O Flamengo fez 4-2 e saiu barato para o Grêmio. Eu vou bem por essa linha também, Fernando. Eu acho que eu só queria deixar uma última coisa sobre a entrevista do Renato, antes da gente mergulhar bastante na partida, que é a questão do seguinte: para mim, o grave não foi dizer que entregar o jogo ou botar a transição. Houve uma questão muito mais grave que foi, inclusive, repetida 3 ou 4 vezes na entrevista do Renato, que foi colocar o campeonato em xeque, a instituição, as instituições envolvidas, os 20 clubes envolvidos no campeonato, foram colocados em xeque por acusações graves do Renato, que, na minha opinião, eu estou aqui sempre batendo no Renato quando eu acho que tem que bater e elogiando muito o Renato quando eu acho que tem que ser elogiado, como elogio. Quem pega os meus vídeos vai ver que tem paulada quando eu achei que tinha que dar, mas tem muito elogio também. E eu não vou deixar de dar essa paulada aqui, que é o seguinte: acusar o campeonato de estar arranjado, de ser baralho marcado, de já ter vencedor, isso é muito grave, isso é criminoso, isso é rasteiro, e isso eu acho que o Tribunal Superior de Justiça Desportiva deveria tomar uma atitude contra o Renato. Eu acho que o Renato merecia, assim, tomar um gancho, porque não pode vir a público. Se acha que isso está acontecendo, vai à CBF, fala de maneira oficial e não no microfone, e não bufando. E aí, Fernando, tu fala, eu entendo que ele estava pé da vida, com o calor do jogo. Eu não entendo, Fernando, vou discordar de ti nesse ponto, porque eu acho que futebol profissional, tu tem que saber controlar o teu emotivo. Claro. O teu emocional, tu tem que dar um jeito de conter ele para não falar algumas besteiras, porque com certeza isso está previsto em lei dele tomar um gancho. Não vai acontecer, a gente sabe como funcionam as coisas aqui, senão já tinha acontecido. Não vai acontecer nada, mas é por isso que o futebol brasileiro ele é um futebol semi-profissional. Essa é a grande verdade. A gente trata aqui como futebol profissional, comenta, mas as instituições, a organização do campeonato, a justiça desportiva, eles vivem achando coisas para fazer quando não precisa. Querer dar showzinho, dar espetáculo, e quando acontece um caso gravíssimo como esse do Renato,
não é tomado nenhuma atitude. Desculpa ter me alongado nessa função, Fernando, espectadores, desculpem, não era a minha intenção, mas acho que isso precisava ser dito, porque eu não vi ninguém dar a gravidade necessária à questão do Renato. Mas falando da partida de hoje, Fernando, se encerramos isso, né? Claro, não, encerramos isso, vai. Beleza. Vamos para o debate então, do jogo. Falando do jogo em si, galera, tentando também me aprofundar mais do que a gente tá falando dessa porcaria aí. O jogo de hoje foi um jogo que, para mim, primeiro tempo, no detalhe, fora o gol, excluindo o gol, no detalhezinho, o time do Grêmio foi melhor do que o Flamengo hoje. Estava mais organizado na primeira etapa, estava com uma marcação que, ora, estava com as linhas mais baixas, não fazendo as linhas muito baixas, mas não estava marcando dentro do campo do Flamengo, e em outros momentos avançava suas linhas, marcava, engasgava a marcação, como eu tenho usado esse termo bastante, dentro da área do Flamengo, quase marcando, ou na frente da grande área do Flamengo. Foi um time inteligente, foi um time que, em outro momento eu vou citar mais a questão Jean-Pierre. Jean-Pierre participou muito bem do primeiro tempo, achei que ele foi muito bem, longe de ser o Jean-Pierre genial que todos queremos ver, mas ele, em relação, eu já achei que ele tinha ido bem no Grenal, hoje foi melhor ainda no primeiro tempo, eu achei que ele foi muito bem, ele foi senhor das ações, até comentei isso contigo pelo WhatsApp no início do jogo, né, Fernando? De como ele estava participando do jogo, distribuindo jogadas, carimbando a bola, é verdade, ele foi mais um carimbador de bola, hoje não fez lances diferentes e tal, mas ele organizou o time do Grêmio, ele conseguiu manter o time do Grêmio transitando em torno dele, como é o que a gente espera dele e do time do Grêmio, que o time ajude o Jean-Pierre a ajudar o time, se é que estou me fazendo entender. Porque eu tenho visto nos últimos jogos do Grêmio o Jean-Pierre começar bem e o time não acompanhar o início de partida dele, e aí durante o jogo acontece o contrário. Ele acaba sucumbindo e murchando um pouco no jogo e o time dá uma crescida. Então tem que ajeitar essa sintonia fina aí para que um complemente o outro e um potencialize o outro. O segundo tempo, Fernando, o segundo tempo eu já achei que o Grêmio deu uma desligada. Ele começa até o início do segundo tempo ali, tinha ser 1-0 no placar, pareceu que o Grêmio quis fazer um jogo de mais inteligência, do tipo, vamos esperar um pouco mais o Flamengo e vamos jogar no erro deles, já que já temos a vantagem. E a partir do momento que o Flamengo começa a crescer no jogo, me parece que é contaminado de uma depressão o time do Grêmio, assim, à medida que ia vendo o Flamengo encorpando, e a hora que toma o gol de empate, aí, para mim, o Grêmio acaba no jogo. Achei que aquilo ali foi uma pancada psicológica, até por como foi feito o jogo. Todos os gols do Flamengo, jogadas bonitas, trabalhadas, e aquilo causa um impacto psicológico no adversário, claro, inegavelmente, sabe? Ver os caras jogando bonito e tal. Aí o Diego Souza... Aí, antes ao terceiro gol do Flamengo, que daí termina de dar água fria no Grêmio, e o Grêmio ainda consegue, numa pancada de falta que desviou na barreira, tudo bem, mas ainda assim foi um golaço do Diego Souza de falta, que bota o jogo, o Grêmio vivo de novo no jogo, e deixa o jogo em aberto, e o Grêmio tenta ir para cima, tenta fazer alguma coisa, acaba tomando mais gol. Mas eu achei que foi uma vitória merecida do Flamengo, não houve entrega nenhuma, o Grêmio jogou bem, jogou dentro dessas possibilidades, o segundo tempo deveria ter ido muito melhor, é verdade, mas acontece, o time do Flamengo é um timaço que encarou o jogo com a seriedade que ele deveria ser encarado, e achei que foi tudo dentro de uma justiça, de um melhor time que é o Flamengo, ainda é um time que oscila bastante, não acho que essa vitória coloque o Flamengo na briga realmente do título. Ele dá uma encostada, mas ainda estamos falando de 4 pontos com 6 jogos por jogar. Eu acho muito difícil quando tu olha para cima e vê um time do Internacional que não está derrapando, que não está parecendo que vai perder pontos bobos ao restante do campeonato. Por isso que eu acho que a distância de 4 pontos, nessa circunstância, ela se torna um abismo.
Acho muito difícil que o Internacional perca esse título, mas acho que o Grêmio fez uma partida digna, uma partida honrosa, que não será reconhecido por causa das bobagens ditas pelo Renato. Todos serão questionados por causa disso, mas acho que foi muito justo o placar do jogo, sim. Concordo plenamente contigo, Nando. O placar foi justo, o Flamengo foi melhor que o Grêmio, principalmente na segunda etapa, como tu bem comentaste. O Grêmio no primeiro tempo me surpreendeu, fez um jogo muito interessante, como tu comentou. O Grêmio adiantou um pouco as linhas, deu um certo, eu não vou dizer um sufoco, mas deu uma pressionada na saída de bola do Flamengo. Daquele jeito o Grêmio, né, com aquela marcação meio frouxa que eu venho batendo direto nessa tecla. O Grêmio conseguiu embananar, digamos, um pouco a saída de bola do Flamengo. Achou um gol, uma jogada bem interessante do Alisson, cruzamento com uma bela cabeçada do Diego Souza, fazendo gols de novo, Diego Souza. Sempre que o Grêmio precisa, ele tá por ali, Diego tá Souza indo tá muito bem. Aí veio, como tu comentou também, o segundo tempo, e aí o time do Grêmio praticamente morreu. O Grêmio caiu naquele mesmo marasmo de sempre. Tô ganhando, entrega a bola ao Flamengo e vamos só se defender. Só que o problema do Grêmio só se defender é o que eu acabei de comentar. A marcação frouxa do Grêmio. Um time que só se defende tem que pelo menos morder o adversário. E o Grêmio não faz isso há muito tempo. O Grêmio não morde o adversário. Então tu jogar se defendendo e ao mesmo tempo dando espaço para o adversário é fatal, né? É pedir para tomar gol, é pedir para perder o jogo. E foi o que aconteceu. O Grêmio deu espaço para o Flamengo. O Flamengo se utilizou dos espaços que o Grêmio dá, da frágil marcação do Grêmio, para utilizar os corredores, utilizar a bola infiltrada e correria pra caramba, muita correria, bola de velocidade. Isso atrapalhou muito o Grêmio. Aí o Flamengo empatou, em seguida virou. E aí eu ia não me meter no teu pensamento, mas queria fazer um adendo pro teu pensamento, que o Grêmio sentiu o gol porque eu acho que bateu também aquela coisa do Grenal. Estamos ganhando o jogo. Hoje não tava, mas tipo, o Grenal tava na mão. Estamos ganhando, tá na mão, aí toma o gol, pá, sente o baque, aí o Grêmio de novo. Em seguida toma virada, nos mesmos moldes do Grenal, com o tempo de jogo diferente, e aí realmente a moral foi lá para baixo, o time afundou psicologicamente, animicamente, tecnicamente. Em seguida o Flamengo fez o terceiro, foram 3 gols em 9 minutos. E aí, como diz a gíria gaúcha, né? Se foi boi com as cordas, já era, acabou o jogo. O Grêmio até tentou mudar um pouco, o Renato mudou o time. Acho que de novo mexeu errado, não era pro Ferreira ter saído. Um time precisando buscar, tu tira a única escapada de velocidade do time. Tava fazendo uma fumaça no jogo. Tava jogando muito mais do que o PP vinha jogando, né? Ele entrou no lugar do PP, que hoje não jogou. Exatamente. Ele fez uma fumaça na defesa. Fez uma fumaça, Teve um lance que ele entrou, driblou 3 jogadores, quase. Isso. Olha, o último que tira a bola dele, senão ele ia entrar dentro do gol, rapaz. Exatamente. Foi realmente um lance espetacular do Ferreira. Jogou muito, ele é muito liso, ele é muito rápido, tem o drible, aquele drible que parece que o cara nem pensa, ele só vai jogando e pum, driblou. Ele é impetuoso, né, Fernando? Totalmente, exatamente. Ele é um cara que tu vai ver ele errar muito. Sim. Mas tu não vai ver ele deixar de tentar fazer o jogo dele. Exatamente. E aí o Renato tira ele, tira o Alisson e tira o Lucas Silva. Entra o Maicon no lugar do Lucas Silva. Entra o Everton no lugar do Ferreira, que não tem nem discussão. Esse aí, né? Eu não sei o que faz no time do Grêmio ainda, cara. Acho que não precisa nem de comentário sobre essa substituição. E o Luiz Fernando no lugar do Alisson. Não produziu nada, né? O Everton Essas duas exatamente. Que tu citou não produziram nada dentro de campo. Mas o Maicon Fernando novamente entrou bem. Entrou bem, exatamente, concordo. Mas o Luiz Fernando no lugar do Alisson até digo que é muito mais plausível do que Everton no lugar do Ferreira. Tirar o Ferreira do jogo de hoje é inadmissível, não faz sentido. Eu não sei o que o Renato pensou. Porque o Ferreira nunca joga, então cansaço não pode ter sido, né? Pelo amor de Deus, né? Sim. Enfim, acho que foi um erro grotesco do Renato. O Grêmio depois ainda achou o segundo gol numa bela cobrança de falta do Diego Souza, como você também comentou. Diminuiu o jogo. Mas ele depois, indo para o ataque, deu mais espaço ainda e tomou o 4º gol. Enfim, eu concordo contigo, não houve entrega, o Grêmio não entregou a partida. O Grêmio jogou o que pôde jogar dentro das suas limitações, mas o Grêmio é um time que
parece que faliu tecnicamente e animicamente. Perfeito, perfeito. É um time que E tu me não... preocupa... Só Pode falar, complementar rapidinho. termina, Fernando. É um time que tu não vê combatividade mais. É um time que a marcação, tu Exato. olha, o Grêmio não pressiona, o Grêmio não, parece que não marca ninguém, deixa o time solto. Tu não vê mais Perfeito. entrega dos jogadores. Não sei, parece um time que largou de uma temporada, até no É mata-mata. isso Por exemplo, mesmo. contra o São Paulo, parecia outro time ano passado. Tô dizendo que, digamos, que talvez o Grêmio ainda tenha esse espírito, que talvez volte na final da Copa do Brasil, mas é aquela coisa. Tu passar um período inteiro de um mês entre um jogo e outro jogando mal, uma hora tu não consegue recuperar esse futebol. E aí pode ser Claro. fatal. Exatamente. Eu ia te interromper justamente para tocar nesse ponto, Fernando. A minha preocupação, eu estou extremamente preocupado com essa decadência, que era uma decadência técnica do Grêmio, ladeira abaixo tecnicamente, técnica e taticamente, mas agora eu estou dando uma gravidade maior ainda para essa preocupação por esta decadência psicológica do time do Grêmio, de falta de confiança, porque estamos às vésperas de uma final da Copa do Brasil. Exatamente. E isso, olha, quem jogou bola, quem sabe como funciona um vestiário, sabe disso, que está nos assistindo uma galera aí que joga, que se tu joga a tua pelada com teus amigos, tu sabe do que eu vou falar. Que quando tu não tem confiança dentro do teu vestiário, é muito complicado, principalmente para chegar para uma disputa de título contra um time que está totalmente na contramão. O Palmeiras hoje é um time que vem na ascendente. Eu já o considero o grande time da temporada, porque um time que tinha 4 competições, ganhou uma, é finalista de outras 2 e ainda tem uma chance na quarta. Esse é um time que ele é competitivo, que ele está confiante, que ele está num momento técnico bom, já esteve melhor, não é mais tão bom, mas ainda é bom, e taticamente vem em franca ascensão. O Abel Ferreira vem encontrando as respostas táticas dentro do elenco do Palmeiras à medida que ele vai se ambientando mais e conhecendo mais o elenco. Então, me preocupa muito esse confronto da final da Copa do Brasil por parte do Grêmio. E, Fernando, eu queria fazer mais uma proposição para ti que não estava combinada aqui, mas vamos falar rapidamente um pouquinho para a nação também de como foi esse Flamengo no jogo, de como a gente viu o Flamengo, o que a gente está achando. Eu gostaria de dar um pitaco rapidinho, se a gente tiver tempo. Temos sim. Pode já emendar, Nando, depois eu completo. Beleza. Eu queria falar aí, alô nação que está nos assistindo, Mengão chegando, eu acho que não busca, acabei de dizer aí, vocês estavam ouvindo, eu acho que não vai buscar o Internacional, mas eu quero fazer algumas críticas ao time do Flamengo, num dia de vitória, num dia para que não fique muito fácil e muito raso a gente fazer a crítica só quando perde. O time do senhor Rogério Ceni, na minha opinião, que me desculpe, com todo respeito à nação flamenguista, ao time do Flamengo, aos jogadores e ao Rogério, mas ele é um ornitorrinco tático. O Grêmio está realmente muito mal, porque, olha, se tivesse um técnico hoje na Casa Mata que tivesse um pouco mais de capacidade de leitura tática e dos momentos do jogo, tinha arregaçado com o Flamengo no meio hoje, tá? Porque um meio campo que tu abre com Gerson e Diego, teus 2 volantes são Gerson e Diego, um era meia esquerda de origem, o outro era camisa 10. Nenhum dos dois nunca foi volante na vida. O Gerson virou volante no Flamengo. Um dos melhores, ok, mas não é um volante de marcação. A outra bizarrice para mim, que está sendo muito elogiada, e podem elogiar à vontade, eu vou vir aqui e vou falar. O William Arão de zagueiro é uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol nessa temporada. Assino embaixo. Ele não tem característica nenhuma de zagueiro, ele não tem cacuete de zagueiro. Aí vão me dizer, mas é a saída de bola. Olha, pessoal, dê a ligada para a torcida do Internacional aqui, perguntem como é que foi o técnico que quis priorizar a saída de bola com um volante, com um zagueiro, e aí a gente conversa. Mas falando sério mesmo, o Ilharão não tem cacuete nenhum. Tem um lance para mim emblemático na segunda etapa.
Alô? Acho que eu caí. Caiu, mas já voltou. Só não voltou o vídeo. Já não voltou? O vídeo Então, não. para aí. Vamos ver aqui o que acontece. Voltou, pode seguir. Então, vamos seguir. Não precisa nem editar, viu, Fernando? Podemos deixar assim mesmo. É só para terminar. Tem um lance emblemático do Ilharão no segundo tempo que passou desapercebido para todo mundo, que ele vai nas costas do Diego Souza, uma bola aérea, acho que até uma cobrança de tiro de meta, o Diego Souza de costas para o gol, era longe da área esse lance. E tu vê que o Ilharão, ele fica com as mãos nos ombros do Diego Souza. Ele não tem o cacuete do zagueiro de tentar pelo lado, de tentar, ou de só empurrar para tirar o equilíbrio. O Diego Souza dá uma olhada para trás, vê que ele não vai tentar cortar a minha frente, ele mata a bola, dá para o lado e gira em cima dele. Ali tu via assim, sem o cacuete nenhum de zagueiro. Sim, e zagueiro tem que ter cacuete, tem que zagueirar, depois sai. A gente está voltando no futebol brasileiro com uma mania que eu achei que tinha ficado um pouco para trás, de o seguinte, de ficar improvisando caras por uma característica em detrimento ao especialista da função. Exatamente. Zagueiro tem que ser zagueiro. A gente viu esse exemplo aqui no Internacional com o Rodrigo Moledo, quando tentaram escalar Bruno Fux, depois é Gabriel, tá? E como o time do Inter melhorou depois de ter uma defesa segura. E o problema da oscilação do Flamengo, para vocês, nação flamenguista, o problema da oscilação do Flamengo passa por uma falta de segurança defensiva. Do meio campo para frente do Flamengo, é um timaço, os caras vão resolver. Tu precisa ter uma defesa segura, é isso que o Flamengo não está conseguindo. Se tivesse conseguido ajeitar mais cedo essa defesa, com certeza o Flamengo ia ganhar esse campeonato com o pé nas costas. Concordo totalmente, novamente. Hoje estamos concordando bastante até, né? Tá até estranho isso aí já. Hoje tá, né? Hoje tá combinadinho. Mas, enfim, eu concordo contigo desse ornitorrinco tático do Flamengo. O Flamengo é um time mal escalado. Tudo bem que tem peças incríveis, grandes jogadores, mas tu não ter volante ali, eles deram só, não vou dizer sorte, mas praticamente uma sorte que o Grêmio não soube aproveitar. O Grêmio é um time que tá mal treinado, mal escalado, mal preparado. É sorte mesmo. E aí o Flamengo conseguiu ganhar porque as peças boas, as valências individuais se sobrepuseram a essa bagunça que se tornou o Grêmio. O Flamengo venceu. Mas é um time que não inspira confiança. É um time que às vezes joga... Às vezes as individualidades resolvem, às vezes não. E o Flamengo, como eu comentei antes, para mim, hoje não é um time bom coletivamente. É que se as peças individuais não resolvem, o coletivo nunca vai salvar o Flamengo. O coletivo não vai conseguir salvar. Exatamente. Então, o Flamengo hoje, de novo, se valeu das peças individuais. Sobre o Flamengo ter chance de título, eu acho que tem uma chance, acho que é muito pequena, mas tem uma chance. E essa chance passa pelo confronto entre Inter e Flamengo na penúltima rodada do Brasileirão. Perfeito. Flamengo e Inter vão se enfrentar na penúltima rodada e tudo pode acontecer. Digamos assim, se o Flamengo vence o Inter na penúltima rodada, digamos que não teve nenhum jogo, só Flamengo e Inter. A diferença cai para 1 ponto. E aí o Flamengo precisaria tirar 1 ponto nos outros 5 jogos dos 6 que faltam. Então, chance A. Mas é aquela coisa, é uma chance muito mais matemática do que chance por bola jogada dentro das 4 linhas. É isso que eu vejo do Flamengo. O Flamengo é um time que tá faltando treinador, infelizmente. Eu esperava muito mais Rogério Ceni. Eu achei que o Rogério Ceni daria muito mais liga e faria o Flamengo jogar muito mais bola. Eu achei que seria um casamento perfeito, cara. Eu também achei. Me decepcionou muito o Rogério Ceni era o técnico no momento ideal da carreira, com o time ideal. Exatamente. Tinha tudo para dar certo. Exatamente. Realmente. Me decepcionou o Flamengo, me decepciona o Flamengo do Rogério e o próprio Rogério. Mas, sim, enfim, em termos de título, o Flamengo ainda tem chance, como eu falei, pelo confronto direto com o Inter. Mas aí é na penúltima rodada. Até lá, pode ser que não sirva de nada, que nem seja um confronto direto pelo título, pois faltando 2 rodadas para a final do campeonato. Mas chance há, mas para isso o Flamengo vai ter que jogar muito mais bola e vai ter que torcer para o Inter também baixar bastante a qualidade tática. Quanto o Grêmio,
chance de G4 eu acho que também já foi para a banha, porque são 6 pontos para o Galo e o Galo tem 4 vitórias a mais. Então são 3 jogos em 6 para tirar. O Grêmio agora ou ganha a Copa do Brasil ou provavelmente disputará a pré-Libertadores. Nando, quer colocar mais alguma coisa ou acha que encerramos? Não, tu estava falando do Flamengo, das chances, eu só queria comentar rapidinho e encerramos. Eu vi hoje de tarde ou ontem, não me recordo agora se foi ontem ou hoje, uma projeção feita pelo Paulo Pires, que é da Rede Bandeirantes. Do Rio Grande do Sul. Que eu acho... Isso, a Rede Bandeirantes Gaúcha, exatamente, desculpa. A gente é gaúcho aqui, acha que o mundo é só aqui, às vezes, desculpem. Mas o Paulo Pires, da Band RS aqui, fez uma projeção onde, cara, quando tu coloca visualmente as coisas, tu passa a ter até uma outra opinião, às vezes. Porque eu fiquei assombrado. Segundo a projeção dele, o Inter... Eu vou arriscar aqui que o Inter, com mais 3 vitórias, será campeão. Mais 3 só. Tá? Agora, porque se o Inter colocar mais 3 vitórias na sua conta, os seus concorrentes eles têm que fazer verdadeiros milagres para conseguir o título. Exatamente. Agora, se o Inter vencer 4, aí, meu querido, já é. Passa a régua, matematicamente, o Inter precisa, para não ter que se preocupar com 4 vitórias e 1 empate. Exato. É o que ele precisa, matemático. Porém, quando tu faz as projeções, como o Paulo Pires fez, e muito bem feito, aliás, sou fã do Paulo Pires, deixar aqui um abraço para ele, se um dia estiver nos assistindo aí, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, pela projeção dele, mostra ali, por exemplo, o próprio Flamengo tem 21 pontos a disputar até o final da competição. Tinha 21, né? Já disputou 3 agora. Vão ter mais 18. O Flamengo precisa fazer 17 se quiser ser campeão. É muito difícil quando tu olha a campanha do Flamengo. Como o Flamengo perde pontos. E ao contrário, como eu falei aqui no início da nossa conversa, o Internacional é um time que hoje tu não vê perdendo ponto bobo. Né? Exatamente. Tu não vê o time do Internacional perder pontos. Então, a tendência é o Internacional ser campeão no jogo contra o Flamengo, inclusive. Se desenha muito fortemente para o jogo do título ser o jogo de Abel Braga ganhar um título brasileiro dentro do Maracanã contra o Flamengo. Possibilidade, então, de uma final, nos pontos corridos, uma final típica de mata-mata. Seria muito, muito interessante, eu diria. Extremamente interessante. Mas, enfim, verdade. Nando, eu acho que agora encerramos de Grêmio e Flamengo, das projeções, título G4, não é mesmo? Então, eu já queria, de pronto, te agradecer, Nando. Valeu por mais essa conversa, mais esse debate. Que isso, estamos sempre aí, eu que também agradeço. Obrigado a todos vocês aí que estão com a gente. A gente está curtindo demais fazer esse formato aqui, a gente está falando todas as vezes aqui e com certeza faremos mais, vamos fazer com mais frequência e estamos contando com você sempre. Os números estão sendo bem legais desse formato novo, né, Fernanda? A gente tá sendo muito bom, tá ótimo. O pós-Grenal de quase 1 hora, galera, e você... Pós-Grenal, como o Nando estava dizendo, que ele deu uma travadinha, mas eu concluo então, de quase 1 hora e deu uma grande visualização. Então, já queria de pronto agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço. Valeu!